paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja com todos, em cada lar, em cada família. Hoje nós estamos aqui, mais uma live da Igreja Pentecostal, Sinais de Novo Testamento. Hoje é a nossa escola dominical, nosso horário é aos domingos, das 9 às 10 da manhã. Nós vamos estar aqui aprendendo juntos, estudando juntos, lendo a palavra do Senhor juntos. Eu quero convidar você a orar comigo. Nós temos passado dias difíceis, estamos aí no meio de uma pandemia, muitas pessoas estão chorando, muitas pessoas estão sofrendo, muitas famílias que estão enlutadas e outras famílias que oram e intercedem pela vida dos seus entes queridos que estão hospitalizados. E ainda que nós estamos aqui para o aprendizado, que é algo que nos traz muita alegria, que nos traz um fervor, que nos renova e nos fortalece, nós também vamos estar orando, intercedendo pelas famílias, pelos lares, pelas casas. E eu te convido a orar comigo para que o Senhor possa ir de encontro a cada lar e a cada família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Seu Filho, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós não temos nada de nós mesmos, Senhor, para dar, para oferecer, mas a Tua palavra diz, Senhor, que nós podemos orar, Senhor, que a oração do justo, Senhor, ela pode muito, Senhor, ela tem efeito. A Tua palavra diz, ó Pai, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e Tu me glorificarás. Senhor, e hoje tem sido dias de angústia, Senhor, dia de dor, dia de luto, Senhor, para muitos lares, para muitas famílias, ó Deus, em nosso país, em nossa nação. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque eu sei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente conosco, Pai. Seja no lar, Pai, aonde quer que alguém ouça, Senhor, a minha voz. E nós nos unimos, ó Deus, em oração, orando, Senhor, pelos que estão enfermos, ó Pai, pelos que estão hospitalizados, que o Senhor possa, Pai amado, soprar vida, Senhor, saúde, restauração. Senhor, nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão, Senhor, enlutados, ó Deus, porque perderam, Senhor, um familiar, um amigo, um vizinho, um filho, uma mãe, um pai. Eu não sei, Senhor, meu Deus, qual foi, Senhor amado, aqueles que eles perderam, mas o Senhor conhece, ó Deus, o coração, e nós não temos palavras de consolo em nós mesmos, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que consola, é aquele que conforta, é aquele que abraça, é aquele, Senhor, que ajuda, Senhor amado, a se colocar de pé. Senhor, ajuda, Senhor, a nossa nação. Estende as Tuas mãos, Senhor, sobre o nosso Brasil, Senhor. Nós repreendemos toda a enfermidade no nome do Senhor Jesus. Nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Senhor, em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, em nossa nação. Senhor, estamos aqui, ó Pai, dando uma abertura, Senhor, para aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor, na escola dominical. Ajuda-nos, ó Deus, esclarece as verdades da Tua palavra no nosso coração, na nossa alma, dá-nos entendimento, Senhor. Precisamos, Pai, do Espírito Santo conosco. É o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Nós temos por costume, nós usamos a revista da editora CPAD e nós estamos falando aí o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, hoje, dia 21 de março de 2021, e nós estamos aí na lição 12, a urgência do discipulado, um tema muito importante, ensinar. A semana passada nós falamos um pouco sobre evangelização, sobre evangelismo e missões, e hoje nós vamos falar sobre o ensinar, sobre o discipular, onde a igreja do Senhor precisa atentar para esse departamento.
né? A palavra do Senhor, ela está cheia de versículos. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou, né? A Bíblia fala para nós, os evangelhos, que aonde ele estava ensinando as multidões. Aí as multidões se assentavam para aprender com o mestre do mestre. Nós todos somos discípulos do Senhor Jesus. Nós podemos discipular alguém, nós podemos ensinar aquilo que aprendemos com o Senhor Jesus. Mas Jesus, ele é o mestre dos mestres, né? E nós o imitamos, nós aprendemos com ele, nós somos discipulados por ele para discipular outras pessoas. Há uma grande comissão, há uma ordem do Senhor, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando-os, né? Então, nós não podemos nos desprender desta urgência, né? Por isso o título da lição é a urgência do discipulado. A palavra, né, a pregação, ela gera conversão, né? Quando se prega a palavra do Senhor com poder, com autoridade, homens e mulheres cheios do Espírito Santo têm ganhado multidões para o reino de Deus. Mas da mesma maneira que a palavra do Senhor, ela gera conversão, o ensino, ele transforma as vidas. Então, a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada e precisa de ensino, né? Nós precisamos ensinar a palavra do Senhor Jesus, aonde o Senhor nos mandar. O texto áureo diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 19, nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? O textual é o texto para a nossa meditação, é o texto para o nosso aprendizado, né? A grande comissão. Portanto, ide, né? É uma ordem do Senhor Jesus para as nossas vidas. Nós precisamos ir e fazer discípulos, batizando, né? Ensinando-as, todas as nações, todos os povos precisam aprender do Senhor Jesus. Todos os povos precisam ouvir as boas notícias do Evangelho de Cristo. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual, né? Nós aprendemos, né, que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, que nós somos chamados de filho, né? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no nome do Senhor Jesus. E os filhos precisam aprender com o Pai, né? Precisam crescer. Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai nos falar: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos perceber que nós precisamos crescer, nós precisamos aprender e precisamos ser ensinados. A igreja precisa ter esse trabalho de ensino, né? A escola dominical, culto de ensino, pequenos grupos que aprendem leitura da palavra de Deus e prática, né? Não adianta só nós conhecermos, ouvirmos, termos um bom conhecimento, termos uma palavra muito eloquente se nós não colocarmos para a prática. Então vamos lá, nós temos o costume de ler a leitura diária. É verdade que a leitura diária é para nós lermos na semana, na nossa casa, mas aqui na nossa igreja, né, Sinais de um Avivamento, nós costumamos ler juntos, né? E hoje eu estou sozinha, mas eu vou estar lendo, né? Os irmãos que estão me assistindo, acompanhem aí com a sua Bíblia. Vamos ler todos os versículos como é o nosso costume, né? Como é o nosso hábito aqui na igreja, né? O bom hábito de lermos a palavra do Senhor juntos. Segunda-feira, Mateus capítulo 4, versículo 23, né? Que vai dar aí para nós mais uma vez, né? A palavra do Senhor vai nos ensinar que Jesus ensinava.
E nós, como discípulos do Senhor Jesus, como líderes, como obreiros, como servos do Senhor, com intimidade, relacionamento, fazendo parte da obra de Cristo, da grande comissão de Cristo, também devemos ensinar. Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Terça-feira nós vamos ler Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26, que nos diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós vemos aqui que Barnabé foi buscar Saulo para eles ensinarem a igreja, né? E ficou um ano ali ensinando, pregando a palavra do reino de Deus. Então nós vemos que a palavra do Senhor vai deixar muito claro para nós, né, que é necessário ensinar. Ensinar requer tempo, requer disponibilidade, requer atenção, requer diligência, requer dedicação, né? Eu tenho comigo que o Senhor quer que nós formemos discípulos, e muitas vezes a igreja, né, toda a liderança das nossas igrejas, ela tem os cultos públicos, mas o Senhor também pode colocar pessoas do nosso lado, né? Um amigo, um vizinho, um filho, alguém que olha para nós e fala assim: olha, me ensina um pouco da palavra de Deus, e ali você vai estar discipulando aquilo que você aprendeu em Cristo Jesus, o bom ensino, a boa palavra, né? Sem contos, sem fábulas, sem mitos, sem misticismo, mas um evangelho santo, uma leitura ali da palavra do Senhor, para nós discipularmos também no nosso lar, na nossa casa. Aqueles que nos procuram, aqueles que conversam conosco, eles estão sendo discipulados, né? Nós vemos aí, nós estamos numa época aí de muitas influências digitais, são pessoas que estão influenciando, elas estão, cada um ensina aquilo que aprendeu, um ensina a receita, um ensina a maquiagem, um ensina a leitura, cada um ensina alguma coisa. Mas nós, como servos do Senhor, fomos chamados para aprender de Cristo e ensinar de Cristo. Há uma grande urgência em ensinar, né? Não é somente aquilo que nós vamos falar do conhecimento, como eu já disse, mas aquilo que nós somos, né? Paulo e Barnabé estavam ali na igreja ensinando, e quantas vezes Paulo ele escreveu nas suas cartas com uma boa consciência, pregando o evangelho de Cristo com poder, com autoridade, não com demonstração humana, mas em poder e graça vinda do alto céu sobre a vida dele. Então nós somos chamados a discipular, a ensinar, não pela força do nosso braço, mas pela presença do Espírito Santo atuante na nossa vida. Vamos ler o de quarta-feira, Atos capítulo 19, versículo 9 e 10, que nos diz assim: Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, né? Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele estava ali em Éfeso ensinando, né? Discutindo, né? No sentido de discursar, de falar, de pregar, de mostrar a palavra do Senhor, de falar da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falando de uma vida transformada, né? Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais,
vários grupos, né? Os zelotes, os fariseus, os escribas, muitos já se diziam discípulos de Moisés, discípulos de Abraão, seguidores, né, de Abraão, seguidores de Moisés e os seguidores de Jesus. Na Grécia, né, os gregos tinham os seus filósofos, eles seguiam também os seus mestres, eles também eram discípulos de Sócrates, de Platão e de outros aí, né, filósofos da época. Então Jesus, ele também pegou esse exemplo e nos trouxe, né, nós somos discípulos de Jesus, nós aprendemos com Jesus, nós seguimos as doutrinas de Jesus e as doutrinas dos apóstolos, que aprenderam com Jesus e trouxeram para a igreja de Cristo. Vamos ler quinta-feira, Filipenses capítulo 4, versículo 9, que nos diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco, né? Aquilo que nós aprendemos, né? Tão interessante o versículo 8, tudo que é de boa fama, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é puro, e se há algum louvor nisso, pensai. Então que nós tenhamos isso em nossa alma, em nosso coração, aquilo que nós temos aprendido do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem transformado na nossa vida, porque é o Senhor que nos transforma. É Ele que gera em nós esse amor para servi-lo, gera em nós esse amor para termos uma vida de oração, de leitura da palavra dele, de estarmos em intimidade, de querermos mais e mais a sua presença e de não sermos egoístas e não querermos apenas para nós. Como eu disse, ensinar requer tempo, requer dedicação e muitos não querem se dedicar a ensinar. A palavra do Senhor vai falar sobre o dom do ensino, o dom do mestre, né? É um dom, mas todos foram chamados para ensinar. Nós ensinamos como fazemos, né? Eu acho tão bonito. Nós temos os nossos pais e a maneira que os nossos pais costumam fazer algumas coisas, nós carregamos para a nossa vida. A maneira que a nossa mãe faz o arroz, a maneira que a nossa mãe tempera o feijão, nós aprendemos, mesmo quando não havia ali, ó, estou te ensinando, mas só para a gente ver a nossa mãe fazendo, nós aprendemos. Eu aprendi com a minha mãe que me ensinou, mas não houve aqui aquela aula, né? Olha, senta aqui, escreve aqui, ó, é assim que limpa a casa, é assim. Não, nós aprendemos pela prática de observarmos. Então todos nós somos chamados para ensinar, nós ensinamos também com a nossa maneira de viver. Alguém olha para nós, nos observa e fala: olha, eu vou fazer do jeito que aquela pessoa está fazendo, porque ele é um bom discípulo, ele tem aprendido com Cristo e eu vejo algo maravilhoso na vida dele. Então nós vamos aprendendo também, vamos seguindo, né? Trazendo para a nossa vida em Cristo Jesus. Vamos ler sexta-feira, 2 Timóteo, capítulo 3. Eu trabalhei em grandes empresas por aí, antes dessa crise. Eu deixei muito profissional por aí. Ensinei, pessoas. Me trouxe uns ajudantes, assim, meio chucro aí. Deixei profissional como operador de máquina, deixei como soldador, deixei como caldeireiro, com um monte de carinho. Sempre nós estamos ensinando, né? Nós vemos aqui, vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17, que é o nosso texto de sexta-feira, né? Como nós aprendemos, né? O cabeleireiro e outras profissões também vão estar ensinando, né? Mas aqui nós estamos aprendendo de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, nos diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de
Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para o seu amado filho Timóteo, né? E ele está dizendo: tu permanece naquilo que aprendeste. Quantas pessoas têm aprendido de Cristo e não têm permanecido em Cristo? Então não é só eu aprender, eu preciso permanecer, eu preciso estar enraizado, eu preciso estar firmado, eu preciso ser fervoroso, eu preciso me ater àquilo que eu aprendi e viver aquilo que eu aprendi diariamente. Vamos ler sábado, Tito capítulo 3, versículo 14, né? Nós terminamos aqui a nossa leitura diária, né? Que teria que ter sido feita na semana, né? Nós lemos na semana, mas nós também temos o costume de ler aqui na igreja, né? Na escola dominical. E os nossos aprendem também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos, né? Que lindo, né? No discipulado aprendemos o funcionamento da vida cristã. Precisamos dar fruto para o Senhor Jesus, né? Precisamos ir lá para Gálatas, né? O caráter do discípulo, a maneira do discípulo se comportar diante de todas as tribulações da vida. O evangelho, a pregação, o ensino, ele não pode chegar apenas na área espiritual no momento em que nós estamos dentro da igreja ou no culto, mas esta pregação ela tem que chegar em todas as outras áreas da nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, como nós lidamos com finanças, como nós lidamos com as pessoas, né? Como nós somos, né? No nosso dia a dia. E o que vai fazer nós levarmos esse ensino para o dia a dia? Aquilo que temos aprendido, naquilo que fomos ensinados através da palavra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Né? Como nós lemos também em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a grande comissão do Senhor, é aquilo que o Senhor tem falado para nós, né? A ordenança do Senhor é servir o corpo de Cristo, né? Fomos chamados para servir, para ensinar. Estamos aprendendo, estamos lendo, estamos buscando e com certeza o Senhor vai usar tudo aquilo que Ele tem nos dado para abençoar outras vidas, né? Nós vamos transbordar de Deus aonde nós estivermos. Vamos lá, Atos 2, do 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Por quê? Porque eles perseveraram na doutrina, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Ensinando, né? Eles receberam uma comissão do Senhor, uma ordem, um chamado do Senhor, e eles obedeceram, e a igreja crescia, né? A igreja era abençoada, porque eles estavam ali cumprindo conforme o Senhor havia determinado.
conforme o Senhor havia ordenado. Vamos para a nossa introdução. Nosso tempo é pouco, né? Eu falo bastante, mas nós vamos aí conseguir terminar dentro do nosso tempo para a honra e glória do Senhor Jesus. Introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então a igreja de Cristo, ela tem essa responsabilidade de desenvolver a área do ensino, né? Nós temos aí várias faixas etárias dentro da igreja, né? Nós temos o maternal, nós temos as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, e todos precisam ser ensinados e precisam entender, compreender a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor, né? Hoje nós temos aí vivido um tempo onde muitos conhecem, muitos se dizem cristãos, mas não estão firmados, né? Não há esse desejo de praticar, não há esse desejo de ser fervoroso, né? Parece que ficar só no campo do conhecimento traz um conforto, né? Traz um sossego, traz aí como se posso dizer, né? Alguém fica ali dormindo naquele ponto. Mas o Senhor quer que nós levamos para a prática. E toda a prática da palavra do Senhor requer uma ação, requer uma escolha, requer determinação de nós, requer esforço de nós, né? Nós não podemos, eu entendi que eu preciso ensinar, eu entendi que eu sou discípulo de Cristo, eu entendi, mas na hora de ensinar, de regar esse ensino da igreja, né? Porque a igreja de Cristo, ela está acostumada com cultos, né? Nós temos muitos cultos, nós temos muitos trabalhos, e são bênçãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas a igreja de Cristo precisa atentar para o ensino e o aprendizado da palavra do Senhor. Requer tempo, requer detalhes, requer leitura, requer atenção, e nós precisamos dar essa atenção. Cada igreja, né, determina, né? Tem igreja que trabalha com células, tem igreja que trabalha com a escola dominical, como é o nosso caso, né, com culto de ensino, com temas, né? Cada mês trabalha um tema, trabalha uma doutrina da palavra de Deus para o aprendizado, né? E tem muitas outras coisas que a igreja pode estar fazendo para ensinar, para que nós não venhamos dizer, eu não sabia. Não, eu aprendi. O Senhor me ensinou, a palavra do Senhor me ensinou, a palavra do Senhor foi lida. Não pode ser um peso para nós quando a palavra do Senhor está sendo lida. Ela tem que ser um prazer. Nós precisamos ter a atenção. Nossa, aqui eu estou vendo, aqui o Senhor está falando comigo. Eu preciso de mudança nessa área, preciso orar por essa causa, e o Senhor vai nos abençoando, né? A igreja precisa desenvolver uma forma de ensinar, né? Para que haja um caráter cristão, né? Também a igreja precisa atentar para isso. Senão a igreja, ela ensina muito, e não há ali uma aplicação diária. Como eu disse, né? Eu acabo repetindo muito, mas é para ficar gravado na nossa mente e no nosso coração. Nós aprendemos e precisamos da aplicação, da ação diária. O que é o discípulo? O termo discipulado vem do discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, né? Nós vamos ler aí muitos versículos onde o Senhor Jesus traz para nós essa atenção. E eu quero ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 1, né? Já está aí para nós lermos aí, ó. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Então os discípulos seguiam Jesus e Jesus os ensinava,
né? Eles não estavam ali passando um tempo aleatoriamente, eles estavam aprendendo, eles estavam sendo treinados, eles estavam ali sendo ensinados pelo Senhor Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser o seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Sem ensinar, haja dedicação ao ensino, né? Então, a Igreja de Cristo, aqueles que ensinam, os professores, os mestres, os doutores, que receberam a graça, né? O dom do Espírito Santo, deve haver dedicação para ensinar. E a igreja deve apoiar, né? A igreja não deve achar um peso, né? Como tem sido difícil levar pessoas ao aprendizado, né? Se torna cansativo, eu tenho sono, arrumam-se desculpas para não aprender, mas nós precisamos nos colocar em dedicação para ensinar e dedicação também para aprender do Senhor. Discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Nós precisamos ensinar. A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações. É mateteu, fazer discípulos, discipular. O discípulo não é opção, né? O discipulado não é uma opção, é mandamento divino para a edificação do crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que estes novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento desta palavra, né? Nós vamos ler, inclusive, a nossa leitura diária, nossa leitura bíblica em classe, vai dizer lá no Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, nas orações. Então nós vamos ver aqui, né, que o Senhor não quer apenas que nós ensine, mas que nós também guardemos tudo o que temos aprendido. Então não adianta só ensinar, já ensinei, eu estou livre. Eu tenho que guardar e quem eu estou discipulando tem que guardar também. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, né? Então, dentro da palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos sobre o Espírito Santo, nós aprendemos sobre a palavra do Senhor, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, salvação, arrebatamento da igreja e tantas coisas que são importantes para o nosso crescimento, um crescimento saudável, né, sadio, um crente forte, né, um crente que não é que ele não vai chorar, não é que ele não vai sentir as lutas, ele vai sentir sim, mas ele vai ter fé, ele vai ter conhecimento, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a fé vem por ouvir e ouvir e aprender do Senhor Jesus e aprender a sua palavra. Então, se nós não aprendemos, se nós não ouvimos, nós não temos fé no dia mau. No dia mau, no dia da dificuldade, no dia do luto, no dia do desemprego, no dia dos problemas, nos dias que parece que está tudo, né? O mar está bravio, uma tempestade muito grande. Se nós não aprendemos, nós não conseguimos lidar com as dificuldades. Nós ficamos frios espiritualmente, né? Em vez de buscar a Deus em oração, em confiar, em entregar as nossas causas para Deus, nós ficamos entristecidos, encolhidos e não buscamos em Deus. Mas quando estamos bem
bem treinados, com a palavra de Deus bem firmada, bem alicerçado na palavra de Deus, ainda que venha esse dia mau, ainda que nós temamos esse dia mau, nós sabemos que o Senhor está conosco e nós entregamos, nós confiamos o cuidado da nossa vida na mão do soberano. Por quê? Porque nós aprendemos, né? Então alguém vai dizer, né, como assim você está em paz, né? Como o Senhor Jesus fala, né, que a paz do Senhor excede a todo entendimento. Não dá para explicar, mas é uma paz que o Senhor nos dá, não é porque está tudo em paz, é uma paz no meio da guerra, que Deus está no controle, que Deus dará uma resposta para a nossa oração. Às vezes a resposta não é aquilo que eu quero, mas Ele tem uma resposta para nós. E no meio dessa tempestade nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando, nós estamos sendo treinados pelo nosso Mestre. Então a educação cristã, o ensino, abrange toda a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. A palavra do Senhor tem um peso para a nossa vida. Ponto 2, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, a palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes, a festa que houve, onde o Senhor Jesus, naquela festa, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam reunidos e foram cheios de poder, de graça, de autoridade. Ali dá-se início à igreja de Cristo Jesus. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente, O primeiro ponto, dessa tripé aqui é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem peso para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos corrige. E eu quero ler com você 2 Pedro capítulo 1, 21, que vai falar da palavra do Senhor. Nós precisamos ter em mente, esse é um versículo que nós precisamos aí ter até memorizado na nossa alma e no nosso coração. 2 Pedro, É difícil que nós estamos aqui sozinhos e nós temos o costume, cada um lê um versículo. 2 Pedro 1, 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, Então nos dá aí base para a palavra do Senhor. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 12, Abra aí a sua Bíblia, não fique com vergonha porque você está aí sozinho na sua sala, no seu quarto, mas vamos aí discorrer a palavra do Senhor, Vamos levar essa palavra para a nossa oração, Senhor, como crer na tua palavra, mas ela é viva, ela é eficaz, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É lindo esse versículo, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é poder, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Essa palavra, ela tem uma ação, ela nos transforma, irmão. Só a palavra de Deus para nos transformar, nós que outrora estávamos lá no charco de lodo, no lamaçal do pecado, em prostituição, em imoralidade, em mentira, em engano, e nós saímos de lá porque a palavra foi pregada, foi ensinada, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, fomos transportados para a maravilhosa luz do Senhor. Isso é poder, ela mostra que ela é viva, ela é mais penetrante, ela penetra, não sei como que os irmãos veem, mas é algo que nos traz vida, nos traz ânimo, nos coloca desejo de aprender mais do Senhor, nos dá palavras de oração. Vem da palavra de Deus, porque ela é viva. Quantas vezes nós estamos pensando algo e aí nós lemos a palavra do Senhor e ela vai de encontro à nossa alma, ela vai de encontro aos nossos pensamentos, ela vai nos dando sabedoria,
dia nós estamos pensando em agir por um lado e a palavra do Senhor está nos dando direção. Olha, o caminho para você seguir é esse. Por quê? Porque ela é viva, ela é poderosa. Então a palavra do Senhor, ela fala aos nossos corações. E a igreja precisa perseverar na palavra do Senhor, né? Já se passaram muito tempo, queremos modernidades, queremos coisas novas. Nós precisamos da palavra do Senhor. Ela é a tríplice, né, aliança aqui, né? Nós vamos ver aqui do discipulado. Palavra, comunhão, né? Aprendemos com Cristo, estamos em Cristo. Aprendemos a amar uns aos outros, porque aquele que não ama não é discípulo do Senhor Jesus. Aprendemos a perdoar, a ação, né? Não é apenas a palavra, eu perdoo, eu amo, eu gosto. Não, o Senhor quer de nós uma ação. Então nós temos a palavra do Senhor que nos ensina a viver em comunhão, né? A igreja dos primeiros séculos, ela vivia em comunhão. Eles perseveravam no partir do pão, na oração, vendiam suas propriedades por amor, ajudavam, ofertavam, visitavam, né? Nós vemos aí quantos apóstolos, quantos discípulos ultrapassaram, né? Passaram ali muito tempo viajando, pregando, levando a palavra de Deus em todo lugar, ensinando a viver em comunhão, né? Se eles não tivessem amor, se eles não tivessem comunhão para ajudar uns aos outros, eles não teriam feito isso. É por amor. E a comunhão na igreja também. A igreja precisa ter comunhão, né? O Salmo nos diz: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, porque aonde há união, ali o Senhor ordena a bênção. Então a bênção, né? Nós vemos na igreja primitiva, havia comunhão, a igreja crescia, a igreja era abençoada, muitos eram salvos, muitas conversões, muitos milagres, muitas curas, muitas pessoas libertas, porque o Senhor estava ordenando a bênção. Por quê? Porque havia comunhão. E nós vemos o serviço, né? O ponto 3, o serviço na casa do Senhor. Não é ser visto, né? Nós temos o pastor que sempre está nos ensinando, e ele fala assim, né, que servir não é ser visto. Muitas pessoas, porque servem, querem ser vistos, mas não é dessa maneira que o Senhor nos ensina. Nós precisamos servir por amor, servir o corpo de Cristo com qualidade, né? Com desejo de que o nome do Senhor seja conhecido, que o nome do Senhor seja exaltado, de que pessoas tenham encontros verdadeiros e genuínos com o Senhor Jesus. Ponto 3, o discipulado, o crescimento sadio da igreja, né? Ponto 1, crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, né? Quando chegam na igreja e já acham assim, não, eu vou fazer porque eu sei, e aí ele se envolve na organização, na estrutura, mas ele não faz parte do organismo, do corpo de Cristo. Né? Uma pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo, muitas vezes ele faz todo o serviço, mas ele não teve um encontro com Cristo. O primeiro passo é o encontro com Cristo, é nascer de novo. É João 3:3, né? 3, 4 e 5. Necessário vos é nascer de novo. Nasceu de novo, nasceu na família de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. Aí pode, né, crescer, vai dar conta aí de um crescimento espiritual saudável. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência, né? Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quantas pessoas estão em Cristo e não têm essa experiência de coisas novas? Mas é bíblico. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade para a nossa vida. Nós não vamos viver uma rotina, né? Nós vamos viver uma experiência, uma novidade de vida na presença do Senhor. E elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual
espiritual e amadurecimento na fé. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, né? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Crescimento numérico, né? A igreja, ela precisa crescer em quantidade e em qualidade. Não, porque onde tem quantidade não tem qualidade. Não é isso que o Senhor está nos dizendo. Se nós olharmos para a primeira igreja, eles cresciam, né? Com um grande número de pessoas, e esse grande número de pessoas eram ensinados. Eles eram ali fortalecidos, eles recebiam um alimento sólido, eles amadureciam na fé. Então, quando nós falamos, é melhor ter pouco e fazer direito, não é isso. É quantidade e qualidade. As duas coisas precisam andar junto. Pregação, conversão, ensino, transformação. Precisa estar ali bem unidos, né? Como vai estar bem unidos? Oração, palavra, discernimento, né? Os dons espirituais agindo. Ponto 3, o exemplo da igreja de Antioquia, que o povo, né, foi ali ensinado pelo apóstolo Paulo, né? Paulo e Barnabé foram ali ensinar, discipulá-los, né, com muito temor, né? Nós vemos ali muitas igrejas que Paulo passava-se grande tempo levantando obreiros, ensinando obreiros. Ele estava ali discipulando, levava tempo, mas ele fazia com amor, levantava homens cheios do Espírito Santo, que ensinava a igreja, e o nome do Senhor foi glorificado, porque os primeiros servos do Senhor fizeram com temor e tremor. Agora é a nossa vez de fazermos, né? Nós ficamos muitas vezes omissos, ficamos ali numa zona de conforto, mas o Senhor quer nos usar. Vamos para a conclusão. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Que nós possamos entender a urgência, né? O título da nossa missão é A Urgência em Discipular. Que nós possamos formar discípulos, ensinando-as, batizando, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo, né? Tendo aí a tríplice, né, para o discipulado, a palavra, a comunhão e o serviço, levando à prática, né? Nós estamos aí no meio da pandemia e pensamos como ensinar. Deus tem levantado muitas pessoas que têm ensinado, têm orado, têm lido a palavra, têm pregado o Evangelho mesmo dentro dos seus lares, porque está doando a sua vida, né? O serviço de Cristo, ele é por amor. Ensinar, discipular é por amor. Requer dedicação, não só de palavras, mas de oração, de jejum, de uma vida, né, irmão, que inspira o discípulo, né? Se eu estou ensinando, alguém vai estar me observando, que alguém possa nos observar e ver em nós qualidades que glorifiquem e exalte o nome do Senhor Jesus, amém? Nosso tempo aí está acabando. Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora, né? Não é fácil, né? A primeira escola dominical assim dos adultos, né? Fazendo praticamente sozinha, né? Sem a igreja presente, né? Eu creio que o Senhor está aqui conosco, mas estamos aprendendo e eu creio que o Senhor nos dará graça, né? Eu quero agradecer ao Senhor, quero agradecer a sua vida. Peço que você feche os seus olhos e ore comigo, que o Senhor nos dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, de ler a Tua palavra, de estarmos na Tua presença, pelos Teus grandes livramentos para conosco. Senhor, mas ainda continuamos orando, Senhor, pela nossa nação. Senhor, por aqueles que estão, Senhor, com um ente querido hospitalizado, que o Senhor possa ir de encontro. Pai, que o Senhor possa soprar vida em nossa nação.
Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós cremos, Senhor. O Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Senhor, nós temos apresentado a nação, os líderes, os governos, Senhor, da sabedoria, da inteligência, Senhor, para que possam agir, ó Deus, olhando, Senhor amado, para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Senhor, que nós possamos, Senhor, realmente ver a mão do Senhor agindo. Nos levanta, Senhor, para orar, para clamar. Senhor, diante da palavra do Senhor, ó Pai, onde o Senhor nos convida, ó Deus, a ensinar a urgência de discipular vidas, que nós também possamos tomar posse desta palavra, Senhor, e sermos levantados para ensinar, para pregar o Evangelho de Cristo, Pai, com amor e temor. Nos dá um domingo, Senhor, abençoado. É o que eu peço, ó Deus, e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Hoje à noite nós temos uma live, 7 horas, 6h30 da noite, né? A igreja Sinais de um Avivamento, né? Nós vamos ter um culto aqui, os pastores vão estar aqui. Online, né? Não vai ser aqui na igreja, né? Vai ser uma live, 6h30, você pode entrar aí no Instagram, os endereços aí vão aparecer, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não é possível nós estarmos na igreja, no templo, né? Na estrutura, construção, mas o corpo de Cristo está reunido, né? Nós estamos reunidos nos nossos lares, nas nossas casas, louvando, orando, jejuando, aprendendo a palavra do Senhor. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Logo mais, 6h30, espero todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e tenha um bom domingo.